Em um parque canadense congelado, bem escondido sob camadas espessas de gelo, alguns cientistas descobriram um esqueleto bizarro que chamaram de dragão congelado. O esqueleto estava ali sob o gelo havia milhares de anos. Os especialistas levaram décadas para descobrir qual era a espécie desse estranho fóssil. E foi identificada como um novo gênero de pterossauro, que era um réptil gigante e voador com uma envergadura de asas de mais de 5 metros. A cabeça era 3,5 vezes maior que o corpo. Os pterossauros viveram 76 milhões de anos atrás, sobrevoando os demais dinossauros. Os cientistas os descreveram como os maiores, mais cruéis e mais bizarros animais que voam. O novo gênero foi chamado de Cryodracon boreas, cuja tradução é dragão congelado dos ventos do norte. Em 2013, um jovem montanhista estava escalando uma das montanhas mais altas da Europa Ocidental, o Mont Blanc. Ele viu uma caixa estranha de metal saindo da neve. O cara fez um esforço danado para abri-la e viu que ela estava cheia de rubis, esmeraldas e safiras. E entregou o tesouro imediatamente para as autoridades. No fim das contas, descobriu-se que a caixa provavelmente pertencia a um passageiro de um dos 2 voos da Índia que se chocou contra a montanha mais de 50 anos atrás. O conteúdo foi avaliado em mais de $200 mil e as autoridades ainda estão à procura do herdeiro dessa pequena arca do tesouro. No noroeste da Sibéria, em 2007, um criador de renas estava passeando com seus filhos ao ar livre quando viu uma coisa estranha no gelo. O homem percebeu que era um filhote de mamute e ligou imediatamente para o museu local. A criatura foi chamada de Liuba e considerada a múmia de mamute mais preservada do mundo no momento da descoberta. Liuba ficou sob o gelo durante 41.800 anos e tinha entre 30 e 35 dias. Da tromba até a cauda, tem quase o mesmo tamanho de um filhote grande. Se você quiser ver esse animal de perto, saiba que a Liuba fica em exposição em vários museus do mundo todo. No continente gélido da Antártica, coberto por camadas de gelo e neve, está o Monte Erebo, um vulcão congelado. Ele foi descoberto no meio de uma erupção em 1841 por exploradores em uma expedição. O vulcão tem mais de 3.600 metros de altura e continua ativo há 1.300.000 anos. Nas profundezas desse vulcão, bem no meio dele, tem uma cratera com grandes volumes de lava derretida. Há explosões ocasionais, então considera-se que ele ainda está em erupção contínua. Porém, essas erupções não preocupam, pois geralmente são bem pequeninas. Lá atrás, em 1991, 2 escaladores estavam viajando pelos Alpes italianos quando se depararam com um corpo. Eles acharam que era de algum escalador que havia se perdido recentemente. A dupla voltou correndo para a base da montanha para avisar sobre o infeliz achado. Assim que todos os restos foram recuperados, ficou claro que o corpo não era nem um pouco recente. Os cientistas determinaram que o Homem do Gelo tinha mais de 5.000 anos e foi chamado de Otzi. Os cientistas nunca haviam visto nada parecido, pois o corpo estava muito bem preservado. Durante anos, Otzi foi estudado pelos cientistas que descobriram que nossos ancestrais têm muito mais coisas em comum conosco do que imaginávamos. Seu corpo estava coberto por pinturas. Pesquisas feitas no conteúdo de seu estômago revelaram que sua última refeição foi uma carne seca e curada, parecida com o bacon que comemos hoje. O Homem do Gelo tem pelo menos 19 parentes vivos hoje, em alguma parte da Europa Central. Os cientistas estavam pesquisando tocas de esquilos antigos na Sibéria quando encontraram uma coisa interessante. Um dos bichinhos tinha escondido sementes preciosas bem lá no fundo do solo. Elas ficaram encapsuladas no gelo por 32.000 anos. As sementes eram da flor Silene stenophila, que havia sido extinta há muito tempo. O incrível é que os cientistas conseguiram recuperar o tecido da planta de dentro das sementes, formando uma plantação de flores. Desde então, reintroduziram a flor extinta a seus habitats naturais mundo afora. Em 1930, uma equipe de cientistas noruegueses navegava pelo Oceano Ártico, conduzindo uma pesquisa sobre os mares e geleiras. Eles chegaram à Ilha Branca, um território perigoso e congelado em que nenhum humano havia pisado antes. Pelo menos, era o que se pensava na época. Os pesquisadores ficaram em choque ao descobrir a ponta de um pequeno barco saindo da neve. Dentro do barco, encontraram equipamentos científicos e vários itens pessoais congelados.
inclusive uma jaqueta bordada com S.A. André. Eles haviam descoberto os destroços da famosa expedição polar da S.A. André. Em 1897, exploradores suecos comandados por André tentaram viajar para o Polo Norte usando um balão de hidrogênio. Desde então, ninguém ouviu mais falar sobre eles. As pessoas só descobriram o que aconteceu quando o barco foi encontrado 33 anos depois. Tudo indica que o balão bateu na Ilha Branca apenas 2 dias depois de partir da Suécia. Os exploradores viajaram perto da ilha em um barco improvisado, mas não conseguiram ir além. O mamute lanoso mais bem preservado encontrado até agora foi descoberto em uma região de Pergelissolo, na Sibéria, em 2010. Os cientistas o chamaram de Yucca, em homenagem ao pequeno vilarejo que fica perto de onde o animal foi descoberto. Ele passou 39 mil anos congelado e acredita-se que tinha entre 6 e 8 anos de idade. Por estar tão bem preservado, vem sendo estudado por anos e está fornecendo novas informações sobre os mamutes. Em 2019, os cientistas anunciaram que conseguiram ativar células tiradas do tecido de Yucca. Isso significa que um dia, talvez, poderemos ver mamutes lanosos habitando a Terra novamente. Olhando as imagens e vídeos da Antártica, o continente parece ser congelante, coberto por neve, além de ser plano, exceto por alguns montes pequenos. Os cientistas acreditavam nisso também, quando foram estudar as montanhas Gemburtsev. No começo dos anos 2000, ficaram chocados ao descobrir que os pequenos montes de rocha eram, na verdade, o pico de uma cordilheira gigante que estava sob mais de 1.000 metros de neve. Usando a tecnologia de radar, descobriram que as montanhas têm cerca de 3.000 metros de altura e uma extensão de 1.200 quilômetros. Ou seja, são do mesmo tamanho dos Alpes europeus, só que escondidas sob toneladas de gelo e neve. Em uma mina de ouro na Sibéria, um empresário estava examinando um rio próximo quando viu uma coisa interessante no gelo. Era um pequeno rinoceronte lanudo que mais tarde foi batizado de Sasha. Essa espécie estava extinta havia 15 mil anos. Acredita-se que Sasha pode ter ficado congelado por até 39 mil anos. Ele é muito especial, pois é o único rinoceronte lanudo de corpo inteiro já descoberto. As geleiras ao redor da cidade de Pelo, no norte da Itália, começaram a derreter. Artefatos de décadas e até séculos atrás foram descobertos sob o gelo. Pertences pessoais de soldados foram encontrados, como diários, fotografias e até cartas de amor. Os historiadores até conseguiram tirar uma cabine inteira que estava preservada sob o gelo. Ela estava cheia de capacetes e roupas feitos de metal pesado. Em 1845, John Franklin embarcou em uma expedição para o Polo Norte. A tripulação viajou em 2 navios, o HMS Erebus e o ironicamente chamado de HMS Terror. A expedição acabou em desastre e as 2 embarcações se perderam nas águas geladas. Em 2016, o HMS Terror foi descoberto por uma equipe de pesquisadores. Apesar de ter ficado perdido por 170 anos, as águas congelantes o mantiveram em condições perfeitas. Os cientistas descreveram a embarcação como congelada no tempo. Os pratos e copos ainda estavam nas prateleiras, as camas e mesas estavam em ordem, e até as bagagens dos passageiros pareciam preservadas. O HMS Erebus também foi descoberto ali perto, mas por causa das mudanças de temperatura da água, ele não estava em boas condições. O gelo glacial que rodeia uma passagem usada pelos vikings entre montanhas na Noruega escondia centenas de artefatos antigos. Um deles era uma caixa de madeira soldada. Os pesquisadores não conseguiam conter a ansiedade em abri-la. Eles achavam que ela estaria cheia de tesouros vikings ou artefatos que nos dariam mais informações sobre aquela antiga sociedade. Mas dentro dela só havia uma vela antiga feita de cera de abelha. E parece que essa caixa não era tão antiga quanto se pensava. Analisando a vela... Veja essas exuberantes florestas de coníferas e tundra. Que país maravilhoso! Você pode ter pensado erroneamente que se trata do Canadá, mas não é. É a Antártica, mas 34 milhões de anos atrás. Então, o que faz com que a Antártica seja tão gelada hoje? Acontece que uma combinação de queda nos níveis de dióxido de carbono e algumas mudanças tectônicas desempenharam um papel importante na transformação desse paraíso sem gelo no continente gelado que conhecemos agora.
Há cerca de 50 milhões de anos, as concentrações de CO2 eram altíssimas, oscilando em torno de 1.000 a 2.000 partes por milhão. Mas à medida que esses níveis caíram, as temperaturas globais começaram a cair, abrindo caminho para as poderosas camadas de gelo que mais tarde tomaram conta da Antártica. Enquanto o mergulho de CO2 acontecia, a atividade tectônica também fazia sua mágica. A grande divisão entre a América do Sul e a Antártica abriu a passagem de Drake, que criou a corrente circumpolar antártica. Essa poderosa corrente agiu como um segurança, impedindo que o ar quente e as correntes oceânicas invadissem a festa antártica e ajudando a manter as coisas bem geladas. Se você confundir Austrália e Antártica, não está tão errado assim. Esses dois continentes costumavam ser um só. Se você confundir Áustria e Austrália, é mais complicado. A propósito, não caia nos mitos e memes da internet. Não há um helpdesk na Áustria especificamente para pessoas que pretendiam voar para a Austrália. Agora, dê uma olhada nesta magnífica praia rosa australiana. Ela é preciosa, e não em um sentido figurado. Essas misteriosas areias rosadas são, na verdade, granada, e ela é amplamente utilizada em joias. Geólogos estudaram essas areias e chegaram à conclusão de que a granada contida nelas é mais antiga do que as montanhas locais. Isso não faz sentido, certo? De fato, faz. Veja bem, a Austrália não costumava ser esse continente tão isolado como é agora. Há muitos milhões de anos, a Austrália e a Antártica faziam parte do supercontinente Gondwana. E a erosão glacial liberou a granada, que acabou chegando à praia. Essas areias se formaram quando a Austrália do Sul era plana e fria, muito antes do surgimento das montanhas. A maior parte da granada é levada pela água, mas esse lote tem uma história rica, remontando a rochas glaciais nos montes transantárticos. Portanto, essa areia rosa vem de uma antiga cadeia de montanhas escondida sob o gelo da Antártica. O gelo da Antártica não esconde apenas pedras preciosas como a granada. Se você procurar melhor, poderá encontrar edifícios inteiros. Parece loucura, mas foi exatamente isso que um explorador britânico fez. Seu nome é Chris Brown e ele descobriu um prédio inteiro sob o gelo. Ele estava viajando para o polo de inacessibilidade e tudo começou com um problema. Chris e seu filho estavam com um avião quebrado. De repente, eles avistaram um busto solitário aparecendo na neve. Esse lugar era uma antiga estação meteorológica. Apesar das condições congelantes, Chris e seu filho Mika se divertiram muito explorando. Chris está em uma missão para conquistar todos os 7 polos de inacessibilidade terrestres e, até o momento, já conquistou 5. Acho que você já sabe que a Antártica é o maior deserto da Terra, muito maior do que o Saara ou de Gobi. Ainda assim, apesar de ser o continente mais seco da Terra, ela possui uma cachoeira muito estranha. Situada nos hipnotizantes vales secos de McMurdo, ela tem 5 andares de altura e parece estar jorrando sangue. Seu nome é Cachoeiras de Sangue. Ela pode parecer estranha e até mesmo assustadora, mas sua natureza pode ser facilmente explicada. A água que cria essa cascata carmesim já foi um lago salgado, mas com o tempo ficou isolada do mundo exterior quando as geleiras se formaram sobre ela. Agora, essa água antiga, que fica a 400 metros abaixo da superfície, aumentou seus níveis de sal para 3 vezes mais salgada do que o oceano. Essa água salgada também está carregada de ferro e não recebe oxigênio ou luz solar. Quando a água rica em ferro escorre por uma fenda na geleira e encontra o ar, ela enferruja, tornando-se vermelha escura. Você pode ter ouvido erroneamente que nenhuma espécie de inseto pertence à Antártica, mas isso não é exatamente verdade, pois há um pequeno mosquito da Antártica vivendo lá. Além disso, há algumas aranhas também. Essas não são as aranhas comuns que ficam nos cantos mais escuros de seu apartamento. São criaturas à espreita na escuridão fria do fundo do Oceano Antártico. Essas pequenas aranhas marinhas são, na verdade, artrópodes e podem chegar a cerca de 50 centímetros. Como se isso não fosse bizarro o suficiente, elas também respiram por pequenos orifícios em suas patas. Pergunta rápida: qual é a cor que você mais associa à Antártica? Tenho certeza de que é branca. Essa também é a minha associação. No entanto, a Antártica pode se parecer com uma fatia de melancia. Essa neve colorida é cortesia de uma pequena alga resistente chamada Chlamydomonas nivalis. Quando as coisas começam a esquentar durante o verão antártico, essas pequeninas liberam seus esporos vermelhos e verdes vibrantes, pintando a neve com cores selvagens e divertidas.
Mas é melhor ficar longe, pois essa neve não é apenas uma visão bonita, ela também é tóxica e definitivamente não é comestível. Procurar fósseis é sempre muito divertido, mas quando se está em um dos locais mais remotos do planeta, isso se torna ainda mais empolgante. Recentemente, uma equipe diversificada de cientistas encontrou o filão principal, concentrando mais de 1 tonelada de fósseis de vida marinha antiga, dinossauros e pássaros do final do período Cretáceo, cerca de 71 milhões de anos atrás. Sua aventura começou com um voo para a América do Sul, seguido de uma caminhada de 5 dias pela infame passagem de Drake. Ao chegar à Antártica, eles montaram um acampamento usando helicópteros e barcos infláveis. Você deve estar pensando, por que cavar na Antártica com todo aquele gelo? Bem, acontece que há lugares onde rochas aparecem, dependendo da estação do ano. A equipe foi para a ilha James Ross, localizada na Península Antártica, e foi para lá durante fevereiro e março. Essa é uma das poucas partes da Antártica onde as rochas ficam expostas no verão. E essas rochas podem ser da época dos dinossauros. A expedição foi um sucesso, pois foi descoberta mais de 1 tonelada de achados notáveis. Em seguida, os fósseis seguirão para o Chile antes de chegarem ao Carnegie Museum of Natural History de Pittsburgh. Entre as descobertas foram encontradas relíquias que datam de cerca de 71 milhões de anos, além de algumas com cerca de 67 milhões de anos, incluindo muitos caracóis, moluscos e várias criaturas marinhas. Puxa! Olhe para esse verme marinho assustador. Ele poderia viver em Los Angeles e ser uma estrela em um filme de terror, mas prefere chamar as águas geladas do Oceano Antártico de seu lar. Esses vermes podem crescer até 20 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura, mas não se deixe enganar por seu exterior assustador. Pesquisas sugerem que eles podem, na verdade, ser super-heróis disfarçados, desempenhando um papel vital para manter os ecossistemas em movimento. Agora, está vendo aquela cabeça? Não é realmente uma cabeça, é apenas uma garganta retrátil que ajuda essa criatura dentuça a devorar suas refeições. A Antártica tem muitos bichos assustadores para oferecer. Deixe-me apresentá-lo, a estrela de pena de morango da Antártica. Mas ela não é como o Patrick do Bob Esponja. É mais como uma criatura das profundezas do mar, saída diretamente de um filme de terror. Imagine isso, 20 braços ondulados, alguns com até 20 centímetros de extensão, todos enfeitados com essas pequenas protuberâncias bizarras. De fato, é de arrepiar. Em 2014, cientistas enterraram 34 monitores sísmicos na neve da plataforma de gelo Ross, que é enorme. Pense nela como uma placa de gelo do tamanho do Texas que está congelando sobre o Oceano Antártico. Essas pequenas e inteligentes máquinas captaram um zumbido quase ininterrupto. Embora nossos ouvidos humanos geralmente não consigam captar esses sons de baixa frequência, os cientistas fizeram sua mágica e os tornaram audíveis para nós. Eles até compartilharam um áudio assustador online. Um glaciologista da Universidade de Chicago diz que se você pudesse ouvir essa vibração, ela soaria como um enxame de cigarras tomando conta do quintal no final do verão. Mas esses exploradores de geleiras não estavam tentando captar músicas assustadoras. Na verdade, eles estão em uma missão para monitorar a plataforma de gelo Ross, porque as coisas estão esquentando, literalmente, e o gelo está derretendo mais rápido do que sorvete em um dia quente. As plataformas de gelo são como os plugs de segurança da Terra, impedindo que todo esse gelo maciço afunde no oceano. Então, o que exatamente está fazendo todo esse barulho? É provável que sejam apenas ventos fortes batendo nas dunas de gelo, criando um tipo de vibração natural. Bem-vindo à festa de Ano Novo dos dinossauros. Todos que você conhece bem estão aqui. Tiranossauro, Triceratops, Stegossauro, Raptor, Diplodocus. Mas também haverá alguém novo, um convidado que vai te surpreender. Veja bem, os paleontólogos descobriram uma nova espécie de dinossauro que era parecida com o Tiranossauro Rex, mas com uma diferença. Esses caras preferem comer uma salada crocante a um bife suculento. Conheça este cara. Algum palpite de como se pronuncia isso? Duonicosogtbatari. Obrigado. Por favor, segurem seus aplausos. Esses são herbívoros que pertenciam aos pterosinossauros, mas eles tinham uma característica incrível. Uma característica que mostrou aos cientistas que o Duonicos pertencia a um novo ramo da evolução dos dinossauros, sobre o qual pouco se sabe. Mas vamos voltar à festa dos dinos, tá legal? Aqui você pode ver dinossauros com personalidades diferentes. O Tiranossauro é um valentão e cheio de dentes. O Velociraptor parece ser muito tóxico e mal-humorado.
O Triceratops ou Stegosaurus são agressivos, mas silenciosos. Você sabe, como aqueles tipos que não tocam em ninguém, mas é melhor não mexer com eles. Portanto, entre todos eles, o Therizinosaurus é um cara legal que sempre ajudará, sempre fará companhia em uma festa e nunca será irritante. Os Therizinosaurus viveram no que hoje é a Ásia e América do Norte durante o período do Cretáceo Superior, cerca de 100 milhões a 66 milhões de anos atrás. Suas características anatômicas os faziam parecer mais com predadores, como o Tiranossauro Rex. Mas os Therizinosaurus eram herbívoros com grandes garras em forma de lua crescente. Em algumas espécies, eles atingiam até 50 centímetros. Imagine como esses monstros teriam sido perigosos se fossem carnívoros. Mas eles usavam suas garras para agarrar galhos de árvores e comer folhas. O Duonicus era bem grande, com pouco menos de 3 metros de comprimento. Um hipopótamo tem aproximadamente o mesmo tamanho, e seu peso era de cerca de 270 quilos, quase a metade do peso de um cavalo. Os Therizinossauros tinham uma boca longa, parecida com o nariz de um pato, e longas patas dianteiras com 3 polegares. Mas o Duonicus que foi encontrado recentemente era único, porque tinha apenas 2 dedos em cada mão. A descoberta do dinossauro com 2 dedos gerou alegria entre os paleontólogos. Ok, 2 dedos em vez de 3, tanto faz, você pode pensar. Mas isso faz uma grande diferença. Ela mostra como os dinossauros evoluíram. As últimas notícias sobre paleontologia informam que a descoberta foi feita na Mongólia. Foi a maior garra preservada da história. Seu tamanho era de cerca de 30 centímetros e tinha um formato curvo. Isso significa que era como uma banana gigante. O mais legal é que a garra era coberta de queratina. Nossas unhas também são feitas desse material. Dá para imaginar? Grandes lagartos que viveram há dezenas de milhões de anos tinham garras com a mesma composição das nossas unhas. A natureza é incrível. Você sabe aquela teoria maluca de que o Tiranossauro Rex evoluiu para uma galinha e o Velociraptor para um avestruz? Deve ter havido toneladas de mudanças evolutivas. Mas a descoberta do dinossauro de 2 dedos nos oferece uma explicação mais compreensível e mais detalhada de como os dinossauros evoluíram. Os Therizinossauros tinham 3 dedos com garras em cada pata, mas por que a natureza se livrou de um deles? Os cientistas acreditam que isso era prático. É possível que uma pata com 2 dedos fosse muito mais forte e flexível do que uma pata com 3. Dessa forma, os dinossauros podiam agarrar a vegetação e os galhos como fazem os camaleões. Os cientistas também sugeriram que a pata longa com 2 dedos ajudava o dinossauro a se defender, cuidar de seus companheiros e até mesmo brincar. É difícil imaginar com o que eles poderiam estar brincando. Talvez eles fizessem toca aqui. Seria legal se eles tivessem usado esses alicates de pata não apenas para pegar comida, mas para lutar contra predadores. Falando em predadores, o Tiranossauro Rex tinha uma estrutura de pata dianteira semelhante, mas suas patas pequenas eram inúteis. Seria legal se o Duonicus pudesse lutar com elas ou subir em árvores. Sim, ele era um herbívoro, mas isso não significa que outros dinossauros maus pudessem intimidá-lo. Vamos apenas pensar que o Duonicus era gentil com os fracos e formidável com os fortes. É por isso que ele seria o convidado mais bem-vindo na festa dos dinossauros. Mas o convidado mais estranho dessa festa seria o Deinocheirus, apelidado de Mãos Terríveis. O caso do Duonicus mostra como os dinossauros evoluíram de patas com 3 dedos para patas com 2 dedos. O Deinocheirus nos mostra como os lagartos antigos poderiam evoluir para um cavalo ou qualquer outra coisa. Parece estranho, mas vamos conhecer melhor esse cara. Em 1965, os braços, as mãos e a cintura escapular de um dinossauro desconhecido foram descobertos no deserto de Gobi, na Mongólia. Quando os paleontólogos juntaram os ossos, obtiveram 2 braços longos e assustadores. Por muitos anos, esses braços permaneceram no museu, sem um corpo. O aspecto era engraçado e um tanto assustador. Cada braço tinha cerca de 2,5 metros de comprimento. Isso é mais do que os jogadores de basquete mais altos. Os paleontólogos estavam tentando encontrar outras partes do corpo de dinossauros no deserto de Gobi, mas suas tentativas não tiveram sucesso. O Deinocheirus se tornou um dos mistérios mais famosos da paleontologia. Qual era o tamanho do dono de braços tão longos? O que ele comia? Como vivia? Tudo isso permaneceu desconhecido até 2014. De acordo com as últimas notícias de paleontologia sobre esse lagarto, um grupo de cientistas do Instituto Coreano de Geociência e Recursos Minerais descobriu outros restos bem preservados do Deinocheirus. Com a ajuda deles, os paleontólogos conseguiram recriar a aparência do lagarto. E esse avanço acabou sendo muito mais legal do que a descoberta do dinossauro com 2 dedos. Você está pronto?
o Deinocheirus era colossal, bastante lento, com uma cabeça parecida com a de um cavalo e uma coluna vertebral que formava algo como uma corcunda. Parecia muito estranho, mesmo para um filme de ficção científica. Essa nova espécie de dinossauro pertencia à Ornithomimossauria, uma espécie parecida com o avestruz, ágil e veloz. Mas não o Deinocheirus. Em vez de velocidade e agilidade, o dinossauro tinha um tamanho grande. Ele tinha 11 metros de comprimento e pesava 6.000 quilos, quase o peso de um elefante adulto e o comprimento de metade de um vagão de metrô. Apesar de seu tamanho, o Deinocheirus era bastante inofensivo. Seu focinho longo parecia o de um pato ou de um cavalo. Ele também não tinha dentes, portanto, para os tiranossauros e outros gigantes predadores, era um almoço fácil. E isso não é apenas uma suposição. Os cientistas encontraram marcas de mordidas nos esqueletos descobertos desse dinossauro. Parece que esse pobre grandalhão conheceu caras muito maus. Mas o que era o almoço para esse estranho lagarto? Ele comia quase tudo: plantas macias, algas, pequenos vertebrados e peixes. Ele sugava alimentos do fundo de lagos e rios com o bico e a língua e engolia pedras para ajudar a triturar os alimentos. Essas pedras trituravam os pedaços de comida e assim ajudavam o estômago a digerir os alimentos com mais facilidade. O dinossauro usava suas terríveis mãos para cavar e pegar alimentos das árvores e do chão. Mas a parte mais estranha de seu corpo era o dorso e a cauda. Os ossos na extremidade de sua cauda eram unidos em uma única estrutura chamada pygostyle. Essa estrutura sustenta as penas dos pássaros modernos. É possível que o Deinocheirus agitasse sua cauda como um leque, e seu dorso tinha espinhos de ossos grossos que se projetavam da coluna vertebral. Considerando que esses ossos eram cobertos por pele, toda a estranha estrutura do esqueleto parecia uma vela. Se você observar como os dinossauros evoluíram para ter uma forma tão estranha, provavelmente se perguntará: qual é o objetivo? Os cientistas acreditam que os ligamentos que saíam da coluna vertebral ajudavam a sustentar a barriga e as pernas pesadas do dinossauro. Para entender melhor como isso poderia funcionar, imagine as pontes estaiadas. As longas vigas verticais têm muitos cabos que sustentam a estrada. Da mesma forma, os espinhos e ligamentos do Deinocheirus ajudavam a sustentar o peso do dinossauro. Na festa dos dinos, seria um cara tímido e alto que acidentalmente deixa cair um copo e faz você se sentir constrangido. Ele é solitário, ele sonha em encontrar amigos, e certamente os encontrará. Um diplodocus seria um ótimo amigo. Um dinossauro herbívoro com 2 dedos, que parece um predador, e um gigante semelhante a um cavalo com 2 braços longos, nos mostram como a evolução dos dinossauros pode ser diversificada. Tiranossauro Rex, Velociraptor, Diplodocus e outros são as superestrelas do mundo antigo. Seria legal se os paleontólogos pudessem descobrir novas espécies de dinossauros que tirassem a velha guarda do pedestal da fama. Você gostaria de ver um filme estrelando o Deinocheirus e o Deinonychus? Hey, eu gostaria! Você está de férias fazendo uma viagem para a propriedade da família nas frias terras altas escocesas. Há um velho castelo em ruínas isolado, símbolo da herança de sua família. Você passou a infância na floresta próxima perseguindo esquilos e na idade adulta gostava de caminhar por cada pedaço daquelas terras. Sempre há algo novo a ser descoberto. Ao caminhar pela milionésima vez por entre as árvores, você encontra uma pequena construção de pedra. Está meio coberta de terra e vegetação alta. Curioso, você nunca viu isso antes. Você cava a terra e arranca a grama, ansioso para descobrir o que há lá dentro. Você encontra uma pequena porta gasta pelo tempo, grande o suficiente para um cachorro. Talvez seja mesmo uma casa de cachorro. Você abre a velha porta e olha para dentro. É uma pequena sala, sem nada em seu interior, exceto um velho saco. Você pega o saco, olha mais de perto, tentando identificar o tecido, mas espera um pouco, tem algo dentro dele. Você olha para dentro e encontra um ovo do tamanho de um ovo de avestruz. Cachorros não põem ovos. Olhando para o ovo com mais atenção, você percebe que é muito velho e mais pesado do que poderia esperar. Você o agita suavemente, sentindo a sensação de líquido dentro. De repente, sente alguma energia vindo dali. Em choque, tenta jogar o ovo fora, mas se detém. Por alguma razão, você sente saudade do ovo, como se ele te pertencesse. Você segura próximo ao corpo, protegendo-o, e volta para a sua propriedade. Você coloca o ovo na mesa da cozinha e senta ao seu lado, observando e esperando que algo aconteça. Seus olhos ficam pesados e lentamente se fecham.
Assim que suas pálpebras se tocam, o ovo se contorce ligeiramente. Você reage, abrindo os olhos, mas o ovo permanece imóvel. Será que estou imaginando coisas? Ele se contorce de novo, e agora está tremendo constantemente. O ovo rola sobre a mesa, começam a aparecer rachaduras e algo dentro bate na casca ferozmente, como se quisesse ser solto. Finalmente a casca se abre com um golpe todo poderoso do pequeno residente. Ele estica os braços para o ar e grita para o mundo: "Estou livre!" Você olha para o que deveria ser algum tipo de pássaro, mas este é um pássaro muito estranho. 4 patas, asas, pele de réptil. Ah, é um dragão. Espere, o quê? Um dragão? Sim, um dragão. Diz ele a você depois de ler seus pensamentos. Como? O quê? Você luta para encontrar as palavras. Você é o herdeiro dessas propriedades, não é? Você concorda com a cabeça, ainda mais confuso porque ele pode falar. De acordo com o decreto de 1061, nós poucos que nascemos dentro de um ovo somos leais a quem por nós zela. Vocês olham um para o outro. O dragão está definitivamente esperando por alguma resposta. Você está tão confuso que não consegue pronunciar uma palavra. Você escolheu um nome para mim? Ah, um nome, certo. Vou te chamar de Cão. O cão responde curvando-se honrosamente. É um nome digno ao qual espero trazer glória. Glória? Eu não entendo por que você está aqui. Por que agora? O cão explica que quando elementos de magia dentro do ar reagem, criam um ambiente perfeito para a eclosão de ovos de dragão. De uma perspectiva científica, mudanças na atmosfera da Terra provavelmente poderiam explicar tudo isso. Seja a temperatura, os níveis de hidrogênio ou mudanças no oceano, é impossível determinar. Você aceita que é apenas mágica. Exausto pelos eventos, você vai para a cama. Na manhã seguinte, você acorda, esperando ver o cão por perto. Ele não está em lugar algum. Você sai, está tudo muito quieto. Nenhum pássaro está cantando. As ovelhas distantes também estão quietas. De repente, o cão vem voando. Ele cresceu até o tamanho de uma vaca. Ele cresceu rápido demais, embora você ache que sabe o porquê. Você tenta não imaginar o que ele está fazendo. Primeira lição, humano: suba. O cão se posiciona para permitir que você suba nas costas dele. Você não o questiona, confiando que ele sabe o que está fazendo. Sem aviso, ele começa a correr rápido em direção a uma clareira aberta. Como um avião, ele ganha velocidade suficiente. Com a força do vento, vocês dois decolam. Vocês aceleram pelo ar, ganhando altitude. Você segura firme. Por pouco, não se acidentam voando entre as árvores. O cão faz curvas fechadas e você deseja voltar ao solo em segurança. Você pode ouvir a voz do cão dentro de sua cabeça. Você será como os meus olhos, vendo onde eu não posso. Eu vejo árvores ao redor. Há algumas colinas mais ao longe. Agora não, interrompe o cão. Você tem que ficar de olho no perigo, não curtir a paisagem. Vocês estão voando há algumas horas e não têm ideia de onde podem estar. Você está muito preocupado em se segurar e está sentindo frio. Deveria ter vestido roupas mais quentes. Agora pule. Você pula sem hesitar, confiando nas ordens do cão, mas rapidamente se arrepende desse movimento ao cair. As árvores antes distantes abaixo de você estão rapidamente ficando maiores. Abra os braços e se agarre. Cão passa por baixo. Você cai em cima dele e o agarra imediatamente. Bom trabalho, só temos uma chance nesse truque. Ri o cão. Você pousa com segurança em uma paisagem com a qual não está familiarizado. Traga lenha, vamos acampar. Irritado por receber ordens do que deveria ser o seu dragão, você respeitosamente coleta a madeira enquanto o cão voa para longe. Você coleta uma boa pilha de lenha, tudo bem empilhadinho. O cão pousa repentinamente ao lado da pilha. Ele não reconhece seu trabalho árduo e dá uma baforada. Ele se deita pacificamente e adormece, roncando alto imediatamente. Você gosta do calor, mas o chão é desconfortável. Você acha que seria apropriado deitar ao lado do cão e ele te dá um aceno com o rabo. Com os olhos ainda fechados, ele resmunga: "Não sou sua cama, sou um dragão." E volta a dormir. Você se deita em outro lugar e adormece desconfortavelmente. Quando acorda na manhã seguinte, quase não tem mais calor vindo dos restos da fogueira. O cão não está em lugar algum. Você suspira nem um pouco surpreso. O pior dragão de todos. Cão chega em seu estilo clássico e inesperado e joga para você um pouco de carne cozida. Você não pergunta onde ele conseguiu. Melhor não saber. Bom apetite, hoje temos uma grande tarefa. O perigo se aproxima. O cão fica olhando ao longe. Você come sua refeição, aproveitando o alimento que seu parceiro proporcionou.
Você olha para cima e percebe que o tamanho do cão dobrou durante a noite. Você vai até as costas dele e sobe. Suas asas são tão grandes agora que ele não precisa de pista e voa sem aviso prévio. Fique atento, hoje é o dia. Enquanto o cão avança, você pergunta: que dia? Basta ficar focado, grita o cão. Juntos, vocês voam para o norte. O ar está mais fresco, mas o calor do corpo do cão é maior hoje. Nuvens escuras se formam à distância. Voando mais perto, você pode ver algo ao longe, sem saber o que exatamente. O cão percebe sua preocupação. Ice Goyles. A mesma magia que me permitiu eclodir os trouxe do gelo. Eles vão querer congelar o mundo. Só nós podemos detê-los. Você fica preocupado ao ver a quantidade. Pode haver dezenas, se não centenas, e possivelmente mais alguns escondidos nas nuvens mais ao longe. Conforme se aproxima, o cão corre na direção deles, afastando-os, cuspindo fogo e mordendo. Você segura firme, tentando evitar as pontas afiadas de suas asas. Eles são muitos. O cão está ficando sobrecarregado. Um Ice Goyle acelera de cima, mirando no cão. Percebendo que ele é incapaz de fazer qualquer coisa por estar enfrentando vários deles ao mesmo tempo, você pula na direção do Ice Goyle. Você o acerta no ar. É como bater em uma parede de pedra. Você não causa nenhum efeito além de distraí-lo. Ele te joga para longe e você cai. O cão te vê, mas ele não pode ajudar, então grita por você. Você cai indefeso no chão. Te peguei! Você pode ouvir a voz de uma garota. Ela agarra você pelo braço, puxando você para outro dragão. Você se vira e sorri, pois nota que não há apenas um, mas dezenas de outros dragões, todos voando para salvar o cão. O grupo de dragões tem como alvo os Ice Goyles, resgatando o cão. Então eles se voltam para derrotar os Ice Goyles restantes. Independentemente do número de Ice Goyles, a força dos dragões os derrota facilmente. Os restantes fogem ainda mais para o norte.